Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. No episódio anterior, a Fifi foi conversar com Ira na cabana e perguntou para Ira se ela iria mesmo perdoar o homem que há 6 anos atrás mandou retirar o bebê de seu ventre. No episódio de hoje, a Fifi saiu da frente da cabana de Ira e foi embora após plantar a semente do mal na cabeça de Ira. Assim que a Fifi vai embora, Ira começa a se lembrar do momento em que Orhun disse para ela que eles não poderiam mais ficar juntos, pois ele só sairia dali em um caixão. Ira também começa a se lembrar do momento em que o advogado de Orhun disse para ele que Orhun queria o divórcio e que queria que ela abortasse a criança que ela carregava no ventre. Ira também começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Orhun e Sarah. Ira então volta de seus pensamentos e diz: preciso me afastar de Orhun. Orhun está em seu escritório. Ira então entra no escritório de Orhun para levar para ele o café que ele toma todas as manhãs. Orhun então pergunta para Ira se ela já voltou ao trabalho e diz para Ira que é muito cedo para ela voltar ao trabalho. E diz para Ira que se ela quiser ela pode ficar mais uns dias de folga. Ira então diz para Orhun que já está bem e que achou melhor voltar a seu trabalho. Ira trata Orhun de uma forma mais seca e Sultana, que está ouvindo tudo através da porta que Ira deixou aberta, fica contente com o jeito que Ira está tratando Orhun, pois já sacou que a visita que a Fifi fez para Ira na noite anterior deu resultado. Orhun então recebe uma ligação de Daphne e Ira aproveita a oportunidade para ir embora do escritório de Orhun. Assim que Ira sai do escritório de Orhun, ela para no corredor e diz para si mesma que ela precisa manter uma distância de Orhun e que Orhun é apenas o chefe dela, e diz para si mesma que é assim que as coisas são e que é assim que as coisas vão continuar. Enquanto isso, Elif colocou Azix no sofá, pois ele desmaiou na noite anterior quando estava tentando estrangular ela. Azix está com febre e Elif então acaba percebendo que o rapaz está com muita febre e tenta ajudá-lo. Após alguns segundos, Azix acaba levantando. Azix então pergunta para Elif o que aconteceu. Elif então conta para Azix que ele acabou desmaiando por conta da febre e diz para Azix que provavelmente a ferida dele está infeccionada. Nesse momento, Azix começa a se lembrar do momento em que Elif começou a xingá-lo, pois achou que ele tinha quebrado a moldura da foto de sua mãe de propósito. Azix volta de seus pensamentos e Elif diz para Azix que sente muito por ter brigado com ele na noite anterior. Azix manda Elif ir para a casa dele para cuidar de seu pai. Enquanto isso, Sultana vai contar para a Fifi que o plano dela deu certo e diz para a Fifi que Ira voltou a ser rude com Orhun e se afastou dele novamente. Após alguns minutos, Ira bate na porta e entra para servir o chá de ervas de Fifi. Enquanto isso, Susan está limpando a casa, feliz da vida por ter essa função. Após alguns segundos, Elif chega na casa e Susan dá graças a Deus, pois agora tem uma escrava para limpar a casa para ela. Sarah brinca com terra no jardim. Orhun então se aproxima da menina e diz: olá, você está bem? Sarah então diz para Orhun que viu ele no sonho dela. Orhun então diz: ah é? E como foi? Sarah diz para Orhun que ele pescou um peixe bem grande no sonho dela. Sarah então se levanta e mostra para Orhun o tamanho do peixe que ele pescou no sonho dela. Orhun então fica muito feliz com o sonho da garota. Sarah então volta a brincar com a terra. Orhun então pergunta para Sarah o que ela está fazendo. Sarah responde que está fazendo um castelo bem grande. Enquanto isso, Elif está dando sopa para Arif. Susan chega no local e manda Elif ir tirar o pó da casa. Susan então retira o prato de comida de Arif e não deixa o senhor terminar de comer, mesmo que seja para ele comer sozinho. Ela retira o prato do senhor, impedindo ele de terminar a sua refeição. Elif então começa a tirar o pó dos móveis e acaba pegando uma foto da família do senhor Arif. Senhor Arif então acaba vendo Azix na foto. O senhor então começa a chorar olhando para a foto de Azix e diz: meu filho é bom, ele é um bom garoto, mas ele chora muito por causa de sua mãe. Senhor Arif se senta e Susan chega no local e pergunta para Elif o que ela fez para o senhor Arif, pois ele está chorando. Elif então diz que Arif ficou triste porque viu a foto de Azix e disse que Azix chora muito por causa da mãe dele. Susan fica com raiva por Arif estar pensando em Berrié. Susan então sai da sala xingando Berrié, dizendo que o pai dela está assim
por causa de BRE. Enquanto isso, Ira está limpando o chão do quarto de Afif. Sultana chega e começa a conferir a limpeza de Ira. Sultana diz para Ira que o chão ainda está com poeira e manda Ira limpar o chão novamente e dessa vez limpar melhor. Sultana também diz para Ira que o vidro da porta está sujo e manda Ira limpar o vidro da porta também. Enquanto isso, Orhun continua com Sarah no jardim. Orhun mandou Rashed criar um espaço de areia para Sarah brincar. Orhun então traz para Sarah um monte de baldinhos para Sarah construir castelos. Orhun pergunta para Sarah se ela gostaria de mais alguma coisa para brincar. Sarah responde que gostaria de brincar com sua mãe. Orhun então liga para Sultana e pergunta onde Ira está. Sultana conta para Orhun que Ira está limpando o quarto de Afif. Orhun então manda Sultana mandar Ira largar o seu trabalho e ir para o jardim. Sultana então diz para Ira que Orhun está chamando ela no jardim. Enquanto isso, Elif continua limpando os móveis e está ao mesmo tempo cuidando de Arif. Arif então começa a dizer para Elif que seu cabelo está bagunçado e diz para Elif que ele não pode dar aulas para seus alunos com o cabelo daquele jeito. Elif então pega um pente e começa a pentear os cabelos do senhor. O senhor então pergunta para Elif aonde Azix está e diz: meu filho anda chorando muito por causa da mãe dele. Nesse momento, Susan chega no local e repreende o senhor, dizendo que sim, que Azix chorou muito por conta de BRE. E diz: o que o senhor fez para ajudar o seu filho, hein? O que o senhor fez? Nada. Elif fica um pouco chateada com a atitude de Susan, pois sabe que Sr. Arif não consegue compreender o motivo pelo qual Susan está falando assim com ele. Susan então toma o pente das mãos de Elif e manda Elif voltar a limpar. E diz para Arif que ela mesma vai pentear o cabelo de seu pai. Mas quando Susan ia pentear os cabelos do senhor, ele se afasta de Susan e diz para Susan que quer que Elif penteie os cabelos dele. Susan então fica com raiva e devolve o pente para Elif. E antes de sair, diz para a garota que quando ela voltar, ela quer ver tudo limpo. Sarah está brincando com alguns baldinhos de areia e Orhun está ali com a garota. Sarah então coloca um monte de areia em um baldinho. Ela então vira o baldinho para fazer um castelinho. Orhun então ajuda a garota a desenformar o castelinho. Ira acaba vendo Orhun e Sarah brincando. Ira fica muito brava com isso, pois ele está brava novamente com Orhun, porque a Fifi fez questão de lembrar a ela que Orhun foi o mandante do aborto do bebê dela há 6 anos atrás, o que não é verdade, mas enfim. Vocês já sabem da história. Ira então se aproxima de Orhun e Sarah. Ira manda Sarah voltar para a cabana imediatamente. Orhun se surpreende com a atitude de Ira. Assim que Sarah sai, Ira olha para Orhun e diz: fique longe da minha filha. Fique longe de mim e da minha filha. Ou caso contrário, cada passo que você der em direção a mim, tudo vai desmoronar, como um castelo de areia. Ira então entra na cabana com Sarah e Orhun fica chocado, sem entender por que Ira mudou seu comportamento com ele de forma tão drástica. Enquanto isso, Zerrin está andando em um carro. Ela então recebe uma ligação, a de seu investigador. O investigador começa a contar para Zerrin algumas informações que descobriu sobre o passado de Ira e de Ekta. Porém, as informações que o detetive de Zerrin lhe forneceu ainda não são informações importantes para Zerrin. Zerrin então manda seu detetive, que se chama Taskin, se mexer e lhe trazer informações mais precisas e mais importantes sobre o passado de Ira e de Ekta. Enquanto isso, Arif está tirando um cochilo na sala, enquanto Elif continua limpando os móveis. Susan chega no local e começa a xingar o senhor, dizendo que ele apenas dorme. Susan olha para Elif e pergunta se ela já terminou de limpar os móveis, pois na cozinha há muito trabalho para ela fazer. Susan então manda Elif ir cuidar de Azix, que está escondido na casa dela. Elif então sai da casa de Azix e vai em direção à sua casa. Assim que Elif sai da casa de Azix, o bandido, que é da facção de inimiga de Gurbus, começa a seguir Elif. Enquanto isso, Ira e Sarah estão dentro da cabana. Sarah pergunta para Ira por que ela não deixou ela terminar de construir o seu castelo com Orhun, e diz para Ira que o castelo que ela e Orhun estavam construindo juntos estava ficando lindo. Ira fica com pena da garota, mas segue firme, dizendo para Sarah que ela não deve ficar perto de Orhun. Sarah pergunta por quê, pois Orhun é um homem muito bom. Ira então diz para Sarah que não importa quão bom Orhun seja, pois ela já chorou muito no passado por conta de Orhun. Ira então pede novamente para que Sarah não chegue perto de Orhun e diz para a menina que ela a ama muito e pede para que Sarah obedeça. Ira então dá um beijo em Sarah e diz para a garota que elas precisam seguir as regras
e continuar ganhando pontos para que o pai dela possa vir buscá-las e levá-las embora dali. Sarah então promete para Ira que vai cumprir a promessa e vai se manter afastada de Orhun. Ira então sai da cabana e assim que Ira sai, Sarah fica muito triste, pois ela realmente gosta de passar um tempo com Orhun. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório, muito triste, com as palavras duras que Ira acabou de lhe dizer. Orhun fez uma boa ação para Sarah, mandando Rashed fazer um canteirinho de areia para a menina brincar, e Ira o retribui com palavras duras e amargas. Orhun volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que ele não entende o que ele pode ter feito para Ira ficar tão brava assim com ele. Após alguns segundos, Daphne bate na porta e entra no escritório de Orhun. Eles então começam a conversar. Daphne então pergunta para Orhun como ele está. Orhun responde que tudo está como deveria ser. Daphne então entrega um documento para Orhun e diz que veio pessoalmente entregar aquele documento para ele verificar e assinar, pois a secretária dele informou para ela que ele estaria afastado das empresas durante 3 meses. Orhun então conta para Daphne que planejou se afastar da empresa por 3 meses caso ele precisasse ir para o exterior com Ira. Daphne então diz, por causa da doença de Ira. Orhun então diz, sim, exatamente. Mas graças a Deus os exames revelaram que a saúde de Ira está perfeita. Daphne então diz, nossa, como o outro médico, o Dr. Sehun, pôde cometer um erro tão grande assim, dizendo que Ira estava com um tumor na cabeça, sem saber de fato se ela estava. Orhun então diz, mas graças a Deus o resultado foi negativo. Daphne então diz, mas eu estou muito orgulhosa de você, Orhun. Mas você, Orhun, é um homem muito bom. Você cancelou seus negócios por durante 3 meses para cuidar de Ira. Você contratou um hospital no exterior e o melhor médico no exterior para cuidar de Ira. Isso é ato de um homem muito bom. Orhun então diz, eu faria qualquer coisa para ver Ira bem. Nesse momento, Ira, que estava passando no corredor, acabou escutando tudo, pois Daphne deixou a porta do escritório de Orhun aberta. Ira então fica chocada com a informação, pois realmente não sabia que Orhun tinha movido muitas coisas da vida pessoal dele para cuidar dela. Ira então volta a limpar o quarto de Afif, muito abalada com o que acabou de descobrir. Enquanto isso, Zerrin chega na casa dela para cuidar de Azix. Mas antes de entrar na casa, ela acaba sendo rendida pelo bandido da gangue inimiga de Gurbus. O senhor coloca uma arma na cabeça de Elif e entra com ela dentro da casa. Azix está dormindo no sofá. O senhor então começa a apontar a arma para Azix. O objetivo dele é matar o rapaz. Porém, Azix não estava dormindo, ele já sabia do que estava acontecendo. Azix então dá um golpe no senhor. Azix então tira a arma da cara dele e aponta para cima. O senhor então acaba disparando a arma e o tiro acaba pegando no teto. O senhor acaba empurrando Elif e Elif acaba batendo a cabeça na parede. Azix então luta com o senhor e consegue deixá-lo desacordado. Elif então se levanta. Azix então manda Elif ir para o seu quarto, pois ele vai cuidar daquele homem. Enquanto isso, Ira terminou de limpar o quarto de Afif e volta para sua cabana. Ira então toma o remédio que o médico recomendou para ela por conta das suas tonturas. Ira então se deita um pouco no sofá e tenta descansar um pouco. Alguns minutos depois, Sarah chega na cabana com Pondes. Ela diz para Pondes que ele precisa ficar em silêncio, pois sua mãe está dormindo. Sarah então sai da cabana, deixando Ira dormir. Ira então começa a sonhar. No sonho de Ira, ela adormeceu ao pé de uma árvore. Ira então começa a procurar por Sarah no sonho, mas Orhun chega por trás de Ira e a puxa pela cintura e começa a cheirar o pescoço de Ira e diz para Ira que ela não deve se preocupar com nada, pois ele nunca vai deixar que nada de ruim aconteça com ela. Orhun então abraça Ira por trás e os dois ficam abraçadinhos até que Ira acorda assustada. Enquanto isso, Azix amarrou o senhor, que está desacordado, no sofá da casa de Elif. O senhor está quase acordando. Orhun então dá um soco na cara dele para que ele possa dormir mais um pouquinho. Enquanto isso, Elif continua trancada em seu quarto. Azix então decide ir ver como Elif está. Ele acaba entrando no quarto do nada. Ele então acaba vendo Elif sem o hijab. Elif fica muito surpresa e nervosa ao mesmo tempo, pois Azix acabou vendo ela sem o hijab. Eles então ficam se olhando por um bom tempo. Azix ficou completamente hipnotizado pela beleza de Elif. Enquanto isso, Zerrin chegou na mansão. Assim que ela entra na mansão, ela recebe uma ligação de seu investigador. Task então, o investigador de Zerrin, conta para Zerrin que Ekta não pode ter filhos. Task conta para Zerrin que levou o laudo que ele achou de Ekta para um médico especialista em fertilização analisar
E o médico contou para ele que é impossível, do ponto de vista médico, que Ekta tenha filhos. Portanto, Sarah não é filha de Ekta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.